Olá, pessoal! Bom, estarei gravando essa aula de hoje falando sobre os conectivos. Esses conectivos, eles são utilizados sempre em questões, como eu falei com vocês, questões verbais, sobre predicado verbais, nominais, da aula anterior que eu passei para vocês. Eles também são usados em redações, tanto no início, no meio, como no fim. Por exemplo, introdução, conclusão, sempre devem ser usados os conectivos. E aqui eu vou puxar para vocês aqui, para vocês observarem. O que são os conectivos? São conjunções que ligam orações e estabelecem uma conexão entre orações. No períodos compostos, tá? E também as preposições que ligam a um vocábulo ou outro, como eu falei com vocês. Na crase, você estudar a crase, vai ter uso de preposição. Se você estudar a predicação verbal nominal, vai ter uso de preposição. As conjunções também ligam as orações. Então, vocês têm que saber como utilizar esses conectivos, que são preposições e conjunções. E aqui eu vou dar alguma dica. Por exemplo, o período composto, ele é formado aqui de duas ou mais orações. Quando essas orações... Aqui vou puxar no Zoom para vocês darem uma olhada. Quando essas orações são independentes uma das outras, chamamos de período composto, por coordenação. Essas orações, elas podem estar subpostas sem conectivos, tá? Ou ligadas por conjunções, que também são conectivos. Os conectivos são coordenativos, são as seguintes conjunções coordenadas, tá? São as aditivas, nós temos conjunções aditivas que adicionam e acrescentam. Temos aí o o nem e o não. Também que, e as locuções, mas, também senão, por exemplo, temos as conjunções, que são mas, também, senão, também, como e também. Tá? As adversativas, elas indicam oposição, contraste. Nós temos aí o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, senão. Nós usamos mais, às vezes, para substituir esse mais, para não ficar usando palavras repetidas. Você colocou mais, ele foi fazer a prova. Então, você pode colocar, porém, ele fez a prova, você pode trocar, para não estar colocando na sua redação palavras repetidas. Aí nós fazemos uso dos conectivos. Também na sua conclusão, você vai colocar ali a conclusão que eu já vou falar sobre elas, que são as conclusivas, tá? Mas antes das conclusivas, como eu falei, nós temos as adversativas, que indica a diversidade, né, oposição. Temos as alternativas, que indica alternância, tá? Que também são locuções, que é ou, ora, já, aí que. Esse conteúdo eu vou disponibilizar para vocês depois, ó. E aqui nós temos as conclusivas. Você usa as conclusivas quando você vai concluir a sua redação ou o seu artigo. O que você vai fazer? Você vai utilizar, principalmente em redações. Você precisa usar esses conectivos aí conclusivos. Ele tem sentido da relação à conclusão. Ó. Logo, portanto, que é o proposto ao verbo, tá? Também nós usamos as locuções, que é por isso, por seguinte, pelo, tá? E aí tem a frasezinha de exemplos para vocês. Também temos as explicativas, que justifica proposição na oração anterior, que é o que, por quê, por quanto. E nós temos, por exemplo, também aqui as casuais, tá? Mas antes disso eu vou explicar para vocês. Quando as orações dependem sintaticamente uma das outras, nós chamamos de período composto por subordinação. Esses períodos eles se compõem por uma ou mais orações principais, tá? E uma ou mais orações subordinativas. Esses conectivos subordinativos, eles são os seguintes conjunções e locuções subordinadas, tá? Então, nós temos aí as casuais, que indica que inicia a oração subordinada denotada, que é causa, que aí você tem o que, como, pois, porquê, porquanto, e também as locuções, que é por isso que, pois que, você pode ver que são duas palavrinhas. Aí, ó, que, visto que, sempre tem o que.
Temos as comparativas, aí os conectivos subordinativos comparativos, que estabelece comparação, que é que, do que, depois, de mais, maior, melhor. Essas são as comparativas, tá? Temos as consecutivas, que indica que iniciam a oração, que contraria a oração principal, sem impedir a ação declarada. E aí vocês têm os exemplos, também tem as locuções, que é ainda que, mesmo que, bem que e se bem que, tá? E vocês podem observar aí. Temos as condicionais, que indicam uma condição, que é se caso, também as locuções, também temos as locuções, que é contanto que, sempre tem alguma a mais. Por exemplo, exceto se, a não ser que. Também nós temos as finais, as que indicam finalidade. As locuções para que, a fim de que, porque. Então, essas são as finais, tá? Os conectivos finais. Temos os conectivos temporais e as consecutivas também. As temporais, elas indicam circunstância de tempo. É quando, apenas, enquanto. E também nós temos também as locuções, que é antes que, depois que. Já as consecutivas, elas indicam a consequência. Que, por exemplo, ó, que, precedido de tão, tanto e tal. E também nós temos as locuções, que significa ó, de modo que, de forma que, são locuções, tá? Pode ser locuções adverbiais. Então, nós chamamos aí de locuções. E é isso aí, pessoal. Esses são os nossos conectivos. Aí, para vocês estarem relembrando como utilizá-los na redação. Não esqueçam, tá? Redação tem que fazer uso de conectivos para você ter uma redação de excelência e de qualidade, tá ok? Essa é a nossa aulinha de hoje, breve, explicativa. Espero poder ter ajudado, tá ok? Fiquem com Deus.